E aí, turminha, tudo jóia? Vamos revisar todo o nosso conteúdo de geografia que nós trabalhamos durante essas 2 semanas sobre a importância do trabalho? Então vamos pegar nossas apostilas aí a partir da página 100. Nós iremos fazer nessa aula uma revisãozinha com a correção das atividades até a página 108, certo? Mas antes, vamos orar a Deus? Senhor Deus, amado e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos porque temos a oportunidade de poder iniciar mais uma aula. Esteja conosco neste momento, abençoe nossas atividades. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de teu Filho amado, Jesus. Amém, Senhor. Bom, lá na página 100, no capítulo 4 da nossa apostila do segundo bimestre, nós começamos falando sobre a importância do trabalho. Né? E aí nós vimos que desde o início da história, os seres humanos eles dependem do trabalho para que possam dele tirar a sua sobrevivência, a sua subsistência. Certo? E aí a apostila diz assim, o trabalho ou a atividade econômica é muito importante na vida das pessoas e das sociedades em que vivem, pois por meio dele suas necessidades podem ser atendidas. Então com o trabalho, o cidadão ele contribui tanto para o bem-estar dele, mas também para o bem-estar dos demais que estão envolvidos junto com ele ali em um determinado trabalho, certo? Na página 101, nós vamos falar sobre o que é um trabalho, né? E aí nós vimos que a definição de trabalho, ela tem se apresentado de diferentes maneiras ao longo da história. Bom, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, ou IBGE, né, o trabalho ele é uma ocupação econômica remunerada ou paga, não é isso, em dinheiro, produtos ou em outras formas não monetárias. Tá? Então o trabalho ele pode ser remunerado de outra forma, não necessariamente tem que ser remunerado em dinheiro. Né? É lógico que o meio mais comum que nós encontramos hoje é a remuneração em dinheiro para que a pessoa possa adquirir seus bens, adquirir os bens de consumo que elas necessitam para a sua sobrevivência. A letra B diz assim, ocupação econômica sem remuneração exercida por alguém que auxilia outro que esteja trabalhando em sua atividade econômica ou alguma instituição religiosa, beneficente, cooperativa ou ainda como aprendiz ou estagiário por pelo menos 15 horas semanais. Então digamos que você não trabalha para receber uma remuneração mensal, ou quinzenal, ou semanal, como algumas empresas fazem. Mas você auxilia no trabalho, em algum tipo de trabalho dentro da tua igreja. E esse auxílio, ele é de pelo menos 15 horas semanais. Então você está exercendo sim um trabalho. Digamos que você é um estagiário ou um jovem aprendiz, como se dizem hoje. Por mais que você não receba um salário, mesmo assim você é um trabalhador, pois né, você exerce uma função aí numa determinada empresa, num determinado ambiente, né, e essa função é de realizar alguma atividade. Certinho? Bom, a nossa apostila aí na página 101, a atividade 1 pede assim, considere as 3 definições de trabalho apresentadas no texto e responda. Letra A, de acordo com a primeira definição do IBGE, você pode ser considerado um trabalhador? Por quê? Né? Então a sua respostinha aí provavelmente foi não. Né? Não. Por que não? Porque não exerce atividade remunerada de nenhuma espécie. Vocês ainda são de menores, vocês têm aí 8, 9, 10 anos em alguns casos, então você ainda não exerce nenhuma função que que você receba para poder fazer. Então você não é um trabalhador ainda, tá? Letra B. Seu professor pode ser considerado um trabalhador? Justifique. Sim, ele pode sim, de acordo com a letra A lá, o seu professor, no caso aqui o tio Cláudio, ou a tia Nilcélia, ou a tia Kelly, aí, elas podem sim, nós podemos sim ser considerados um trabalhador, pois nós recebemos um salário, né, para poder dar aula para vocês, para poder ministrar essas aulas aí para vocês, certo? Letra C, de acordo com a terceira definição, né, você realiza trabalho e por quê, né? Bom, se você, de acordo com a terceira definição aí de trabalho, né, no caso aí ela fala lá sobre o trabalho cooperativo, beneficente, instituição religiosa. Se você exerce alguma dessas funções dentro de uma igreja, dentro de uma cooperativa ou
de maneira beneficente aí por pelo menos 15 horas semanais, você pode ser considerado sim um trabalhador, né? Isso aí é uma resposta pessoal, vai de acordo com o que cada um faz, certinho? A questão número 2, aí já na página 102, ela pergunta assim, ó: a segunda definição apresentada pelo IBGE aponta algumas características do trabalho de pessoas que o fazem por pelo menos 15 horas por semana. Na tabela a seguir, marque um X se você ou o seu professor desenvolve algum destes trabalhos sem remuneração. Aí vem o primeiro caso: auxiliar alguém que está trabalhando de forma remunerada. Bom, eu não faço. Acredito que vocês também não. Né? Não na definição de 15 horas semanais. Talvez você até auxilie a sua mãe, o seu pai, ou alguém, um tio, uma avó, que eles trabalham e você auxilia eles em algum momento aí, talvez, da tua rotina. Mas isso não se generaliza trabalho se você não realiza isso por pelo menos 15 horas semanais, certinho? Então fica a critério seu também. No caso do professor aí, não, o professor não auxilia, o professor não faz isso, não por 15 horas semanais, certo? Bom, o segundo caso pergunta: auxiliar alguma instituição religiosa. Tá? Mais uma vez, você fica a seu critério. Se você faz isso por pelo menos 15 horas semanais, ok, tá? No caso do professor, também não, porque o professor aqui, ele até faz alguns trabalhos para a instituição religiosa, mas elas não chegam a 15 horas semanais, tá? São apenas algumas horas durante a semana, tal. Nesse período, então, nós não estamos fazendo nada, a não ser que seja online, aí, se a gente pudesse considerar online, mas não chegaria a 15 horas semanais, então também não podemos considerar aí, certinho? Auxiliar em uma cooperativa, também não. Né? Durante um período lá da minha vida eu já cheguei a auxiliar, né? Mas hoje eu não faço isso. Acredito que vocês também não, né? Até porque Gurupi é muito escasso dessas cooperativas aí que fazem esses trabalhos sociais. Então acredito que não também para vocês. Trabalhar como aprendiz ou estagiário. Vocês não têm idade para isso. Então provavelmente nenhum de vocês faça esse tipo de trabalho aí, ainda mais por 15 horas semanais. Eu também hoje já não faço mais, né? Durante um período da minha vida também eu trabalhei de estagiário, trabalhei como aprendiz, mas hoje eu já não faço mais isso. Hoje o meu trabalho ele já é remunerado, certinho? A questão número 3, ela pergunta assim: quais profissionais podem ser incluídos na terceira definição de trabalho? Bom, no caso da terceira definição de trabalho, ela diz lá assim: há ainda a definição de que trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. Bom, então nós podemos colocar aí aqueles que trabalham em indústrias, né? Aqueles que trabalham em indústrias, porque eles transformam a matéria-prima da natureza em objetos úteis para a vida em sociedade. Por exemplo, fabricantes de móveis, né? Eles trabalham com a matéria-prima, a madeira, e aí eles fabricam móveis que são úteis aí para a vida em sociedade. Então, esses podem ser considerados aí, né, de acordo com o terceiro exemplo aí de trabalho, certo? Número 4. Se você tivesse que escolher hoje uma profissão para exercer, qual seria? Aí vai de cada um de vocês. É uma resposta pessoal, tá? Você vai com aquilo que você imagina e guarde essa respostinha aí por muitos anos, tá? Para ver se quando você estiver lá com seus 18, 19, 20 anos que você for entrar no mercado de trabalho, se você vai conseguir exercer essa profissão que você aos 8, 9 anos de idade aí, né, tomaram a decisão, certo? Ou pensaram que um dia seriam, certo? Bom, a letra B ela é para discussão, tanto a letra B como a letra C, né? Ela pede assim: por que você está pensando em escolher essa profissão? Qual a importância dela para a sociedade? Imagine a sua profissão. Procure pesquisar qual é a importância da profissão que você escolheu aí na letra A para a sociedade. Como que isso pode ajudar para a vida em sociedade. Tá? E aí fica aí a seu critério, você pode anotar isso aí na sua apostila ou no seu caderno, mas ela é apenas para discussão, certo? Letra C diz assim: em uma folha separada ou em um cartaz, ilustre você com a roupa e as ferramentas de trabalho necessárias para o exercício da profissão escolhida. Bom, todos os anos o tio Cláudio até promove essa atividade lá na escola, né?
da pessoa, do aluno, ele ir fantasiado lá com a profissão que ele escolhe. Mas, infelizmente, esse ano nós estamos meio longe, então não tem nem como a gente realizar essa atividade aí. Certinho? Mas, de toda forma, imagine, né, que profissão seria essa, imagine aí de que forma essa profissão pode auxiliar aí em meio à sociedade, para que você, quem sabe, aí, possa tomar uma decisão aí até mesmo para o seu futuro. Certo? Bom, na partir da página 103, nós vamos falar sobre atividades econômicas por setores. E aí nós vamos ver que os setores da economia, elas são divididos pelo menos em 5 partes. Né? E aí nós temos o setor primário, o setor secundário, o terciário, o quaternário e o quinário, né? Que são os setores da economia aí, de acordo com o trabalho que cada um deles exerce. Beleza? Lá na página 104, nós temos a atividade número 5, e ela pergunta assim, né? Ela diz assim: cite pelo menos 2 exemplos de atividades desenvolvidas na sua cidade ou em seu estado, né, em cada setor econômico. Bom, nós sabemos que o estado de Tocantins, ele é muito forte no setor agropecuário e no setor da agricultura. Então essas duas funções aí, né, tanto na criação de gado, aí, de gado de corte, na criação de gado leiteiro, tanto na agricultura familiar também, que são as pequenas lavouras, como nas lavouras maiores, plantação de arroz, soja, milho, melancia, todos esses aí fazem parte do setor primário, certinho? O setor secundário, ele vem lá, de acordo com o nosso exemplo, para a produção de energia elétrica, que é um exemplo. Nós temos aqui próximo a Gurupi a Enerpeixe, que produz energia elétrica, então ela entra aí no setor secundário. Também temos as indústrias de óleo, né? As indústrias de óleo, por exemplo, ali entre Palmas e Porto Nacional, tem uma indústria ali de óleo, né, que faz parte aí, no caso, as indústrias fazem parte aí do setor secundário. A letra C fala sobre o setor terciário, e aí é o forte, talvez o carro-chefe aí. Gurupi tem 2 carros-chefes, a agricultura e o comércio, né? O comércio faz parte do setor terciário. Então, o comércio, tanto de lojas de roupas, supermercados, lojas de automóveis, tudo isso aí vai entrar no setor terciário aí, certinho? No setor quaternário, nós temos aqui 2 carros-chefes no estado, né? Nós temos aí a UFT, que é a Universidade Federal de Tocantins, e temos a Unitins, que é a Universidade Estadual. Então, essas duas, elas fazem muito trabalho em pesquisas, tá? Muito trabalho em pesquisa científica, na área de produção, também de produção cultural. Então, essas duas aí vão entrar aí no setor quaternário. E no setor quinário, nós temos aí o exemplo aí tanto do SAMU, né, como também do Corpo de Bombeiros, que eles exercem, né, esse trabalho aí de maneira gratuita, sem cobrar, né, no caso, sem cobrar do cidadão, eles recebem lá pelo governo e tal, porque já estão embutidos nos nossos impostos, né? Certinho. A página 104 seria uma atividade que nós deveríamos realizar ela em grupo, né? Essa parte do Investigue aí. Nós vamos deixar ela de lado aí nesse momento, tá? E logo que nós retornarmos, nós vamos estar voltando nesse trecho aí, para que nós possamos fazer isso aí juntos, fazer uma pesquisa juntos, né, em sala de aula, para que nós possamos desenvolver essa tabela e esse gráfico aí, até para vocês entenderem bem como funciona aí a formulação de um gráfico, certinho? Bom, na página 105, nós vamos falar sobre os direitos do trabalhador. Nós temos 3 exemplos aí que foram dados de acordo com a nossa história, né? Temos aí o trabalho escravo, logo depois aí o trabalho dos africanos aí, que foram obrigados a trabalhar, né, lá como escravos, e depois já no século XIX, com o fim da escravidão aí, o trabalho passa a ser assalariado, certo? E é sobre isso que nós vamos falar. O que é salário, né? Bom, o salário ele vem da palavra latim salarium, e significa pagamento com sal. Mas por que isso? Porque lá na Roma Antiga, as pessoas que realizavam algum tipo de trabalho, elas recebiam, né, a sua remuneração aí em sal, né? Porque o sal era um produto muito raro, então era um produto de muito valor. Então ele era como se fosse aí o dinheiro hoje, né? Então eles pagavam com sal. Por isso a origem aí da palavra salário, certinho? Mas já na parte de trocando ideias, diz assim: você gostaria de receber sal como pagamento recebido por um trabalho? Nos dias de hoje não ia funcionar muito, né? Não ia dar muito certo você receber sal. Já imaginou no final do mês
o tio Cláudio, em vez de ir lá no caixa eletrônico sacar o pagamento dele, ele ir lá na escola e pegar um pacotão de sal para poder fazer as coisas dele, pagar as contas dele, não ia dar muito certo, né? Então, nos dias de hoje, infelizmente, não tem como. Lá na Roma Antiga, né, era outra história, outro período, né? Então, era outra situação. A número 2, ele diz assim: você sabe quanto custa 1 quilo de sal hoje? Rapaz, 1 quilo de sal hoje ele é bem baratinho, né? Fica aí algo em torno entre R$1, R$1 e pouquinho, no máximo aí R$2, R$2,50 vai ser 1 quilo de sal. Então, por exemplo, para pegar o pagamento do tio Cláudio em sal, o tio Cláudio ia precisar de pelo menos uma caminhonete por mês para poder ir buscar esse sal todinho aí, né? Atualmente, que produto poderia ser usado como pagamento por um trabalho realizado? O que você acha? Que produto nós poderíamos utilizar aí para pagar o salário, hein? É um questionamento assim meio que mexe com a cabeça da gente, né? O que poderia, ao invés do dinheiro, o que você acha? Que tipo de produto você acha que poderia ser utilizado aí para pagar o salário das pessoas? O que o teu pai ou a tua mãe queria receber como pagamento ao invés do dinheiro? Questiona com eles aí, pergunta, vê direitinho aí. Que vantagens o pagamento em dinheiro oferece ao trabalhador? A principal vantagem é, com dinheiro você pode utilizá-lo para consumir diferentes bens, né? Você tem que pagar a conta de energia, a conta de água, você tem que fazer compras no supermercado, pagar a conta do médico, comprar roupas, calçados, e tudo isso é mais fácil você lidar com o dinheiro do que você andar com uma caminhonete cheia de sal aí, deixando sal nas lojas aí para pagar as dívidas, né? Bom, na página 106, nós vamos falar aí sobre as leis em benefício ao trabalhador. E aí nós vamos ver que até meados do século XIX, né, não havia leis que regulamentavam aí o trabalho ou os direitos do trabalhador. Aí a partir do ano de 1934, com a Constituição aí deste ano, né, do ano de 1934, algumas leis foram criadas, entre elas aí o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o repouso semanal, férias remuneradas, assistência médica, carteira de trabalho assinada, né? Desde então, algumas dessas leis elas mudaram, elas foram sim alteradas, mas boa parte delas ainda permanecem até os dias de hoje, certinho? Bom, a questão número 6, ela é uma questão pessoal, então você vai ter que fazer a entrevista aí com algum trabalhador, né, neste momento de isolamento aí. Você tente fazer essa entrevista aí com seu pai, a sua mãe, ou algum adulto que você tem em casa e que você tenha um contato mais fácil. Se você quiser entrevistar alguém fora, procure usar as redes sociais, ou no caso aí, né, de WhatsApp, para você poder fazer esse contato aí com alguém, tá? Mas procure algo mais fácil para você. Na página 107, nós vamos falar, nós temos aí Você Sabia, falando a respeito do salário mínimo, né? E aí ele diz que em 1º de maio é comemorado no Brasil e em vários países do mundo o Dia do Trabalhador, pois foi nesse mesmo dia, em 1940, que o salário mínimo foi instituído por Getúlio Vargas, né, que era o presidente do Brasil aí na época. Idealmente, o salário mínimo deveria suprir as necessidades básicas de um trabalhador, sendo suficiente para cobrir despesas como moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. E aí vem perguntando assim: você sabe o valor atual de um salário mínimo? Será que um salário mínimo ele é suficiente, né? Falando da questão 3, ele é suficiente aí para suprir as necessidades da família? A questão 2 pergunta: você conhece alguém que ganha apenas um salário mínimo ou ganha um salário mínimo? Bom, existem muitas pessoas, a maior parte das pessoas do Brasil que são assalariados, eles ganham aí em média um salário mínimo, né? Esse valor atual é de R$ 1.045, certo? E infelizmente esse valor ele não dá para suprir, né, as necessidades básicas de uma família aí com 2 ou 3 pessoas, né? Um valor muito baixo, é um valor que infelizmente aí quem ganha um valor deste, ele vai passar necessidade, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas aí que seriam até mesmo para suprir as suas necessidades básicas aí, ou a necessidade básica de sua família. Certo? Aí tem a parte do Investigue. Essa parte do Investigue você vai fazer aí com a ajuda dos seus pais, dos seus familiares aí, certo? Nós temos aí uma tabela
E esses gastos, você vai realizar aí a anotação dos gastos mensais da sua família em reais. Quanto vocês gastam com moradia, com alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. Certinho? Como que você vai fazer isso? Por exemplo, quanto você gasta com a sua moradia? Não, tio, mas aqui em casa é casa própria. A gente não paga mais nada por ela. Então você vai colocar casa própria. Não, tio, aqui em casa é própria, mas meus pais ainda pagam financiamento. Aí você vai registrar aí o valor que eles pagam pelo financiamento da casa, certo? E assim você vai fazer com todas as questões. E aí vem a questão da análise dos resultados. O valor do salário mínimo cobre as despesas familiares mensais? Aí você vai fazer essa análise aí. É uma atividade bem legal para você realizar aí com seus pais, até para que vocês possam ter uma noção aí do que vocês estão gastando muito ou gastando pouco aí, que vocês podem, de alguma forma, aí, encontrar meios para economizar aí dentro de casa. Certinho? E aí nós chegamos na última página aí, na página 108, onde fala sobre os trabalhos das mães. Né? E aí fala que as mulheres, às vezes, enfrentam um dilema, né? Escolher se exercerão ou não uma atividade profissional fora de casa, especialmente após a maternidade. Bom, nós sabemos que nós vivemos hoje em um mundo globalizado, e a maioria das mulheres, né, elas fazem um trabalho fora, elas têm uma profissão, elas têm um trabalho remunerado fora de casa, e também tem a sua função dentro do lar, que na grande maioria das mulheres, elas tomam de conta da casa, elas lavam, passam, cozinham, cuidam dos filhos, ajudam os filhos nas atividades. Nós sabemos que a grande parte, né, do trabalho doméstico ela é assim realizada pelas mulheres. Sabemos também que tem homens que ajudam, né, que procuram ajudar em casa, né, nada mais do que obrigação também do homem ajudar de alguma forma aí dentro de casa. Mas a maioria das mulheres, elas pegam essa rotina, além do trabalho fora, elas ainda exercem o trabalho doméstico aí. Aí vem o Trocando Ideias, né? Qual a sua opinião a respeito dos depoimentos apresentados acima, e tem alguns depoimentos, você vai ter a sua opinião sobre ela. Eu acredito que essa parte do Trocando Ideias aí, da página 108, seria bem legal se você respondesse aí no seu caderno. Não é obrigado, tá? Mas se você quiser fazer algumas anotações aí, seria bem interessante. Você já observou o trabalho de sua mãe ou do responsável em casa? Percebe o quanto ele é importante para o bem-estar de sua família? Como você participa auxiliando nos deveres domésticos? Bom, aí é o que você vai colocar aí, né? Que o tio acabou de falar. Você já observou o tanto que sua mãe trabalha depois que chega do trabalho fora? Né? Aí ela vai cuidar da casa, vai limpar, vai passar, vai dar banho em menino, coloca o menino para banhar, manda o menino arrumar o quarto, é aquele rolo todo, né? Aquele cansaço aí, principalmente mental, né? Além do físico, é lógico. Mas aí ele diz assim, como você participa auxiliando? Como você auxilia? Como você tem auxiliado nesse período aí de quarentena a sua mãe ou os adultos aí da sua casa, né, no trabalho doméstico? Você arruma o seu quarto, você lava o banheiro, você arruma a cozinha. O que você tem feito? Aí você vai dizer aí no Trocando Ideias, se possível, anotem aí no seu caderninho para vocês terem uma ideia, certinho? A questão 7, né, é a última aí que nós vamos discutir nesta aula. Ela pede para que você entreviste a sua mãe ou a pessoa que representa, né, sobre as atividades que ela realiza em prol do bem-estar da família, desde que acorda até a noite. Elabore um documentário com fotos ou vídeo que mostra o trabalho da mãe em casa ou fora de casa. Que tal você fazer esse documentário aí a respeito do trabalho da sua mãe? Tenta pegar algumas fotos dela realizando os trabalhos domésticos, né, da sua mãe ou da pessoa responsável aí dentro de sua casa, né? Procure tirar algumas fotos, né? Procure fazer algumas anotações das atividades que elas fazem, desde quando ela levanta, da preparação lá do café da manhã, até a noite, quando você vai deitar, que ela ainda fica arrumando a cozinha, para poder no outro dia já amanhecer arrumada, né? Procure fazer essas anotações, tirar fotos, e para você ter uma ideia aí de como é cansativo, né, o trabalho doméstico aí, o trabalho que sua mãe ou a pessoa responsável aí na sua casa toma de conta aí durante todo o dia. Certinho? Então, olha só, preste atenção no vídeo, se for preciso, assistam novamente, tá? Realizem as atividades aí, corrijam
da maneira que o tio Cláudio passou aí durante todo o vídeo, tá? E na próxima aula nós vamos discutir um pouquinho sobre profissionais, emprego e desemprego. Certinho? Então, bons estudos e até a próxima.